Vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui uma questão de SQL da Sebrasp de 2024. Deixa eu pegar o pincel aqui, 2024, da FINEP. Então é uma questão bem interessante que vai trazer para a gente alguns pontos referentes ao grupo by, a funções de agregação e também alguns comandos DDL aqui com o Create Table. Então, vamos lá. O que essa questão pede para a gente? Ela traz aqui uma tabela, não Create Table, e ela pede para a gente assinalar a opção que corresponde ao script utilizado para se obter o tempo médio de duração das sessões dos usuários que tenham mais de uma sessão. Tá? Então, a primeira coisa, até mesmo antes de a gente abordar aqui as alternativas, é que se ele está querendo o tempo médio, a gente já logo se remete à função de agregação average, que ele pega um conjunto de valores e calcula a média ali daqueles valores, certo? E aí ele diz também que ele quer o tempo médio de duração das sessões dos usuários que tenham mais de uma sessão. Então perceba que ele está querendo a média de duração das sessões por cada usuário, certo? De cada usuário que tem mais de uma sessão. Então qual que é a ideia aqui? Que a gente já pode inferir aqui por esse comando. Ele quer agrupar as sessões de cada um dos usuários e a partir desse agrupamento ele vai calcular a média. Tá certo? Então, se você não tivesse inferido isso pelo comando, não teria problema porque pelas próprias alternativas aqui, a gente ia acabar chegando na ideia de group by, de average, né, que é a função de agregação, o próprio having também, que é um filtro que é realizado em cima do agrupamento, em cima do group by. Então, no final das contas, a gente conseguiria entender que o caminho para resolver essa questão é pelo group by, tá joia? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só as informações necessárias, tá joia? Então, trouxe aqui o que ele quer, tempo médio de duração das sessões dos usuários que tenham mais de uma sessão. E aí trouxe também aqui o Create Table. Então, veja só, para facilitar e a gente ganhar tempo, eu já trouxe para cá uma simulação do que está fazendo essa tabela. Então, eu estou criando uma tabela chamada sessão, ela vai ter um ID, certo? Que vai ser um primary key. Então eu coloquei aqui o ID que ele vai incrementando, e ele é único porque é primary key, ele é único e not null, então não pode se repetir, não pode ser nulo. Tem também a coluna user ID, que é um inteiro not null. Então simulei aqui também alguns valores para essa coluna user ID e trouxe também a duração, que é um decimal e not null. Então temos aqui alguns valores para a duração, certo? Então, qual que é a ideia? A ideia é que no momento da prova, você simule também, não tem problema. Cria uma tabela com os valores aleatórios para você visualizar melhor o que esse comando está pedindo. E aí, eu já trouxe aqui na lateral a letra A para a gente já analisar, tá joia? Então, olha só. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando temos o group by? Primeira coisa é, a gente detectou aqui que é um group by, certo? Ou seja, está acontecendo algum agrupamento. Mas eu estou agrupando com base em qual coluna? Estou agrupando com base na coluna user ID. Então quer dizer que para cada user ID distinto, eu vou ter um grupo. Então olha só, eu tenho user ID 100. Então eu vou ter um grupo do user ID 100. Eu tenho um user ID 500. Então eu vou ter um grupo do user ID 500. Eu tenho também um user ID 900. Então eu vou ter também um grupo do user ID 900. E eu tenho também um user ID 700. Então eu também vou ter um grupo do user ID 700. Então percebam que eu criei os meus grupos com base no user ID. Foi o que eu fiz até então, certo? E aí eu vou pegar aqui esses conjuntos que eu criei e vou jogar aqui para a próxima tela, porque eu trouxe a mesma tabela, mas já com as cores aqui por cada grupo, tá? Só para facilitar aqui a visualização. É a mesma coisa, na mesma tabela, só colorir para ficar mais didático. Então, olha só, eu tenho o grupo aqui do user ID 100, que é o amarelo, tenho o grupo aqui do user ID 500, que é o verde, do user ID 900 e do user ID 700. Então, pronto, tenho aqui, cada caixinha aqui é o meu grupo, certo? E aí, vejam só. Então, a gente passou pelo grupo by user ID, eu tenho os meus grupos, e aí, em cada grupo, eu vou ter
determinados valores, que são os valores que a consulta vai me retornar. Quais são os valores que a consulta vai me retornar? Ele me diz aqui no select. O que ele quer trazer como resposta? O user ID e a média da duração. Então, o que você pode fazer? Em cada conjunto, nós vamos colocar o respectivo valor do select, que é o valor que a consulta vai me retornar. Então, olha só. Nesse user ID que é 100, eu vou colocar o user ID, que é o próprio 100, e vou colocar também a média da duração. Então, olha só. Quais são as durações que eu tenho nesse conjunto? Eu tenho a duração 25 e eu tenho também a duração 15, certo? Vamos repetir a mesma coisa para todos os conjuntos. Então, 500. Grupo dos 500, eu vou ter o quê? O user ID 500 e vou ter também a duração 30 e a duração 20, certo? No user ID 900, eu vou ter o próprio user ID 900 e vou ter também a duração 16, bem como no conjunto do user ID 700, eu vou ter o user ID 700 e a duração também eu vou ter 45. Agora, repare, vamos concentrar na duração. Esses valores aqui que me importam agora, por quê? A duração, nessa coluna da duração, foi aplicada uma função de agregação que é justamente a média. Então, o que vai me retornar nesse select? Vai me retornar o user ID que eu já tenho aqui e a média da duração. Então, olha só. Vamos pegar aqui o primeiro caso. Vou colocar aqui de vermelho. Eu tenho aqui, ó, que eu tenho nesse user ID 100, eu tenho a duração 25 e eu tenho a duração 15. Qual que é a média desses valores? Vai ser 25 mais 15, eu vou ter 40, dividido por 2. Então, o que vai me retornar aqui, na verdade, vai ser 20. Vou colocar aqui de vermelho o que está me retornando. User ID 100. Entendido? Vamos agora para o grupo dos 500. Olha só, o grupo do user ID 500, eu tenho duas durações. Uma de 30 e uma de 20. Só que eu quero a média dessa duração. Então, eu tenho 30 mais 20, 50, dividido por 2. O resultado retornado será 25, que é a média. E também vai me retornar aqui também o user ID 500. Ok? 900. Eu tenho apenas 16, então vai me retornar o próprio 16, além do 900. E também, no caso do user ID 700, ele vai me retornar apenas 45, porque é o único valor que eu tenho em duração. Então, perceba que o que eu tenho aqui, então, de resposta? Eu vou ter que, olha só, aqui nós superamos o select, superamos from seção, obviamente nós estamos trabalhando na tabela seção, e também nós superamos o group by. Então, o que eu teria aqui de resposta até então? Eu vou ter na minha tabela o user ID, que é essa primeira coluna, e vou ter também o average, duração. São as duas colunas que eu vou ter aqui como resposta, certo? E aí vamos lá. Então, quais são os valores que vai ter aqui? Eu vou ter o valor 100 e 20, user ID 100, average 20. Eu vou ter o 500, que vai ser user ID 500 e a média 25. Eu vou ter 900 com a média 16. E eu vou ter 700 com a média 45. Então, perceba que para cada agrupamento que eu fiz, para cada user ID, eu tenho uma linha como resultado. Certo? Então, essa que é a ideia do group by. Eu vou pegar todas as linhas, mas eu vou ter como resposta uma única linha representando cada um dos agrupamentos. E aí, as linhas subsecutivas vão ser a que me trouxer aqui no comando da questão. Tá joia? E aí, vejam só. Então, eu tenho aqui até agora justamente essa tabela como resposta. Mas veja que a gente não para por aqui. Porque a consulta também trouxe para a gente o having. Olha só, trouxe aqui para a gente o having. O que esse having faz? O having, é muito importante vocês entenderem isso. O having, ele é aplicado após o agrupamento feito. Não é antes. Então, primeiro você faz o agrupamento, segue essa mesma sequência que nós fizemos. Faz toda a consulta, por fim, você aplica o having. E aí, o que esse having está fazendo? Ele está
filtrando, né? E o que ele qual é o critério do filtro? Ele está dando um count asterisco maior que 1. O que o count faz? O count ele conta quantas linhas tem na minha tabela, a depender ali da condição que eu posso colocar. Como é asterisco, ele vai considerar exatamente todas as linhas, mesmo que tenha null na coluna. Então, count asterisco conta absolutamente tudo, mesmo que tenha null. Então, qual que é o filtro que ele está fazendo? Ele está fazendo um having count asterisco maior que 1. Ou seja, para cada agrupamento, ele quer somente aqueles em que teve mais de uma linha. Count asterisco maior que 1. Count asterisco, a quantidade de linhas, maior que 1, que teve mais de uma linha. Certo? E aí o having ele vai aplicar a cada um dos meus agrupamentos. Então, vejam só. Vamos olhar aqui os nossos grupos. O grupo do 100. Opa, só um minutinho. O grupo do 100. O que ele, quantas linhas ele tem? Ele tem 25 e 15. Então, o resultado desse count vai ser 2, que é maior do que 1. Então, essa primeira linha permanece no meu resultado. Ok? Agora vamos para o próximo grupo. Qual é o próximo grupo? O grupo dos 500. Olha só, 500 eu tive aqui exatamente 2 linhas. Então, count asterisco para o zero ID igual a 500 vai ser 2. Então, 2 é maior que 1. Mantenho também essa linha. Até que nós vamos chegar aqui, ó, no próximo grupo, que é o 900. Veja que 900 eu tenho apenas uma linha. Então, o count asterisco aqui vai ser desse conjunto, desse group by, né, desse agrupamento, vai ser 1. Então, count asterisco do 900 é maior que 1? Não. Então, essa linha aqui não vai me retornar. Ok? E nós vamos fazer a mesma coisa agora para o último agrupamento, que é o do 700. Então, vejam só que aqui também nós temos apenas uma linha. Então, o count asterisco do agrupamento cujo user ID é 700 é igual a 1. Logo, o count asterisco não vai ser maior do que 1. Então, essa linha também não vai me retornar. Então, ou seja, o having, ele aplicou um filtro e eliminou essas duas colunas, de forma que o meu resultado vai ser a primeira e a segunda linha. Tá joia? E aí vamos voltar aqui para o comando da questão. Olha o que o comando da questão diz. Obter o tempo médio, nós temos aqui o tempo médio, 20 e 25, de duração das sessões dos usuários que tenham mais de uma sessão. Quais são os usuários que tiveram mais de uma sessão? O usuário 100 e o usuário 500. Vejam só, o usuário 100 teve 2 sessões, o usuário 500 teve 2 sessões. E eu retornei aqui o valor médio de duração das sessões por conta do group by. Certo? Então perceba que a letra A já é a nossa resposta. Espero que tenha ficado claro o passo a passo. Tá? E aí nós vamos passar pelas outras aqui rapidamente e vocês vão ver que até por eliminação dava para resolver essa questão. Veja só. A letra B, ela sequer dá um group by. Então, se eu estou fazendo um agrupamento, se eu quero um tempo médio das sessões dos usuários, eu preciso fazer esse agrupamento. Ela sequer me trouxe. Além disso, não tem um having para poder fazer esse filtro, né? Então, essa aqui realmente ela está bem errada. Está bem errada mesmo. O average está lá aplicado em cima de tudo, não aplicado em cima de cada agrupamento. Então, a letra B está bem fora mesmo. A letra C, a mesma coisa. A gente sequer tem aqui um group by. Tá? Apesar de ter o having, perceba que o having ele é aplicado no group by. Então, se eu tenho um having, mas não tenho um group by, já era motivo para também eliminar a letra C. Letra D. Essa tem o group by, mas perceba que o group by está sendo feito em cima do ID, mas ele quer a média de duração das sessões dos usuários. E o usuário é representado pelo user ID e não pelo ID. Então aqui já seria motivo para eliminar. O que mais nós temos aqui? Esse where count asterisco maior que 1 também não realizaria o filtro em cima do group by, porque o filtro em cima do group by é feito pelo having, não pelo where. Tá? Quando tem where, primeiro você faz a consulta com o where, vai te trazer o resultado. Depois desse resultado, aí sim você aplica o filtro do having. Tá? Então também não seria a letra D. E por fim, a letra E tem o group by, só que ele está agrupando por ID. Certo? Nós precisamos agrupar pelo user ID. Até porque, pessoal, o ID é primary key. Então nós teríamos cada linha seria um grupo. Não faria sentido.
eu preciso agrupar pelas sessões dos usuários, tá? E não pelo ID. Bom, então espero que tenha ficado claro. Não é uma questão tão trivial, mas se vocês treinarem um pouquinho, vocês pegam esse jeito, tá? Então é legal fazer essa divisão aqui por agrupamentos. Seguindo esse passo a passo, não tem erro. Então, até mais.